Opa, fala aí pessoal. Hoje vamos estar gravando um vídeo aqui, bem interessante, de uma forma um pouco mais simplificada. Na verdade, eu cometi até um erro, na verdade, porque eu deveria ter gravado ele de uma forma um pouco melhor. Se vocês estão ouvindo um pouco um barulho de unha, a minha cachorra que está presa, para não ficar fazendo barulhos um pouco maiores aqui no piso de madeira, mas a gente vai estar reagindo aqui à peste negra e com todo esse negócio de coronavírus e tal, e para outros países asiáticos, além da, da China, e acaba passando e chegando até a Europa. Então, algumas lendas acabam nascendo, por exemplo, que a peste negra deveria, na verdade, foi originada por causa que as pessoas matavam gatos. Isso não tem uma comprovação. Mas também existe outra história também que é interessante, que diz que as pessoas jogavam corpos por aqui e essas pessoas vinham da Rota da Seda. Então todo o pessoal ali que fazia o comércio da Rota da Seda vinha em caravanas, tal, etc., barcos, e às vezes jogava os seus mortos em algum lugar e a pestilência acabava chegando. Mas outra também possível, provável e parece fazer um pouco mais sentido é que temos uma pulga, né? E essa pulga que passa, ela acaba matando, nem sei o que era isso, pelas tais coisas chamado amíases, alguma coisa assim, a gente vai ver no vídeo, que era tipo micro-organismos, tal, etc., que eles não sabiam o que era, mas era a causa da putrefação e de toda a destruição do corpo dessas pessoas. E é isso, cara. Mas aí a gente vai vendo ao longo do decorrer do vídeo, certo? Vamos lá. Uma música fantástica de Vivaldi, bem interessante mesmo. Os Canal sintomas Story não Tour, hein, deixavam pessoal? dúvidas. Canal Story Tour aí. Vai se inscrever lá, tá? Jogar aqui 10 segundos para trás. Vamos lá de novo. Se inscrevam lá aí, pessoal. Os sintomas não deixavam dúvidas. Atacada por uma febre de 40 graus, a vítima sentia crescer na virilha ou na axila um inchaço que assumia a forma de um doloroso furúnculo, do tamanho de um ovo ou de uma laranja. Insônia e delírios complementavam o mal-estar, fazendo com que temesse tanto o sono como o despertar. No segundo ou no terceiro dia, seu corpo estaria tomado por esses bulbões. Se tivesse sorte, os caroços se abririam e pus, diminuindo a dor e a febre. Aí surgiriam as manchas pretas na pele. Ardendo, com feridas por todo o corpo, o condenado sentia-se como se na antessala do inferno. Era a peste negra ou peste bubônica. O do infectado tornava-o repelente. Os olhos inchados pelas infecções e os membros cobertos pelas pústulas deixavam claro que a sua hora chegara e o salvaria. Neste momento de agonia, tremendo sem fim, ninguém mais se aproximava dele. Nem pai, nem mãe, nem irmão ou amigo que se apiedasse. Todos debandavam, temendo a contaminação. Cerca de uma semana depois dos primeiros sintomas, a vítima estava morta. Com poucas variações, em que 25 milhões de pessoas morreram abatidas pela peste, entre 1347 a 1351. Ainda mais rápida do que a doença, corriam as histórias sobre ela. A primeira pandemia registrada data do século VI e teria começado em Constantinopla. A peste ficaria mais famosa durante a sua segunda onda, no século XIV. As primeiras notícias da peste vinham da Ásia, onde ela já fazia vítimas. Os relatos dos viajantes da Rota da Seda, que ligava a Europa à China, davam conta de mortes por causa da doença por volta de 1330, no deserto de Gobi. Aparentemente, a peste vivia nas tocas de roedores silvestres na região entre a China e a Índia. Ela permaneceu ali por milhares de anos, passando de roedor para roedor, carregada pelas pulgas, isolada naquela imensidão. Não podia ir muito longe, já que seus hospedeiros não costumavam país, e mesmo as que ocasionalmente eram infectadas não se afastavam muito de casa. O mundo nunca fora tão pequeno quanto no século XIII.
Uma tropa de nômades mongóis pode ter acampado próximo a uma toca de ratos, ou um deles pode ter se juntado a uma caravana. Ou ainda, uma minúscula pulga pode ter ido no dorso de um roedor para as roupas de um mensageiro que cruzava as estepes. O certo é que ela chegou à península da Crimeia, no Mar Negro. Ali, no porto de Cafa, a doença apareceu após um ataque de mongóis da Horda de Ouro. O lugar era frequentado por genoveses venezianos que aportavam seus navios à espera de bons negócios. Sem saber que podiam estar infectados, os marinheiros alçaram velas para retornar à Europa. Passaram por Constantinopla e, em seguida, já abalados pelo efeito epidêmico, rumaram para o Mar de Messina, na Sicília. Além dos homens doentes, o navio transportava ratos, milhares deles, e, claro, ocultas nos pelos dos roedores, uma impressionante carga de pulgas. Ali, todos foram vetores da contaminação, já que uma vez que chega ao hospedeiro, a peste desenvolve dois tipos de epidemia, a bubônica e a pneumônica. A primeira se pelo sangue, gerando os bubões nas ínguas e as ulcerações mantendo-se na corrente sanguínea. Só pode ser transmitida pela picada da pulga ou pela mordida do rato. A outra, no entanto, invade os pulmões, destruindo-os, provocando... Essas ínguas, que seriam elas? Aqui. Assim se escreve, será? Ínguas. Uma íngua é o aumento dos gânglios linfáticos ou linfonodos, que geralmente acontece por alguma infecção ou inflamação. Isso parece até um pouco com a tireoide, né? Esse negócio aqui, né? Interessante, interessante. Vamos continuar. A expectativa dessa forma pode ser transmitida também pelos humanos, já que a cada vez que tossem, lançam milhares de bacilos no ar. Na Idade Média, as palavras praga, peste ou pestilência significavam a aparição de uma enfermidade epidêmica, que produzia um alto índice de mortalidade. Nem sempre o termo se referia à peste negra ou bubônica, já que outras epidemias como gripe, tifo, cólera e varíola, contagiosas e letais, também estavam presentes. No entanto, os sintomas da peste bubônica foram descritos em detalhes. Houve assim pestes ou pragas famigeradas que chegaram a ser denominadas com o nome do lugar onde começaram ou onde foram mais graves. A peste do século XIV foi a mais célebre pela sua mortandade. As pestes causavam temor e no período medievo muitas vezes foram interpretadas como castigo divino pelos pecados que o homem havia cometido. Além dessa crença, os homens também acreditavam que as enfermidades poderiam ser transmitidas pelo ar corrompido, teoria dos miasmas, e já percebiam que o contágio da doença fato que começou a gerar medo na aproximação com o outro, o que poderia propiciar o contato com as secreções eliminadas pelo doente durante o processo da enfermidade, tais como o sangue e o pus proveniente dos bubões, no caso da peste bubônica. O pensamento fundamentado na teoria das influências astrais ressaltava o ar como meio de transmissão das doenças. Era o ar envenenado, os miasmas e as névoas pesadas e pegajosas, provocando todos os tipos de agentes naturais e imaginários, desde águas estagnadas dos lagos e rios até a conjunção negativa dos planetas que disseminavam a doença e a morte entre os homens. Assim, segundo a... Essa parte é interessante pausar, porque se você for prestar muito bem atenção em todo esse processo aí, é uma coisa muito interessante que as pessoas sempre são ou céu ou terra, né? Ou 880. Mas geralmente na história não é assim. O que acontece é que a gente tem uma Europa totalmente... na verdade não vou nem dizer destroçada, né? Mas o Império Romano foi destroçado. E as regiões onde viviam aqueles povos tão diversos ali, os tal chamados pagãos, os bárbaros, eles viviam naquela região. E de fato, as tecnologias deles eram terrivelmente arcaicas, o método de sobrevivência deles eram arcaicas, e a maioria delas também não possuíam nenhuma forma de escrita, e isso é uma coisa muito complicada. Então, muitos deles, na verdade, deram muito problema para a igreja em si, porque eles invadiam templos e
saqueavam, roubavam, estupravam e também faziam diversas coisas terríveis, né, inimagináveis, além, é claro, de queimarem livros. Então isso era muito presente na Europa e num cenário onde não existia imprensa, não existia também como você ter ali uma propagação muito grande desses livros, eles ficavam contidos em alguns lugares. Então não é que a igreja pegava e escondia eles, é na verdade porque não tinha para todo mundo. Na verdade, para muitos padres também faltava, e às vezes eles só tinham um pedaço da Bíblia, referente também, talvez, algum pedaço de algum livro. Sei lá, por exemplo, o livro de Tiago, só tem só o capítulo 2, entendeu? Então, é basicamente isso. E ainda você poderia ter um capítulo, né, de algum livro, e talvez esse capítulo nem estivesse tão, na verdade, não estivesse completo, entende? Para você ver qual era o nível das coisas. Mas nessa época aí, acho que por Santo Anselmo, se eu não me engano, e também por alguns outros, começaram a se discutir mais essa coisa de escolas, de universidades e tal. E aí, com o Carlos Magno, as coisas começaram a mudar um pouco, as artes liberais foram criadas, e ali das primeiras universidades começaram a sair, obviamente, os primeiros centros, né? Geralmente, aquela matéria que é iniciada é geralmente aquela que tem mais coisas, por exemplo, sei lá, a FATEC, faculdade que eu estudo. Dentro da FATEC você tem o comércio exterior, logística, curso de transporte, você tem lá curso de eventos e outros tipos de curso, mas o mais completo que a gente tem lá é comércio exterior. Por quê? Porque ele é o mais velho. E lá você encontra muito mais livros, etc., referentes a isso, e também algumas matérias que só tem em comércio exterior, né? Mas, por exemplo, o pessoal de logística e tal, que também não é lá tão antigo, segundo, terceiro, não lembro, talvez esteja enganado, mas lá eles têm alguns livros e às vezes eles podem compartilhar com o comércio exterior, porque tem bastante coisa parecida, né? Comércio exterior, negócios internacionais, relações internacionais, tem bastante coisa compartilhada, né? Assim como economia, atuárias, contabilidade, finanças, coisas que a gente vai falar também aqui mais pra frente. Mas só se vocês forem querendo, né? Senão a gente continua alguma coisa um pouco mais de entretenimento. Porém, é basicamente isso. Então, eles começaram com teologia, certo? A teologia foi inicial e da teologia eles foram para a filosofia, certo? E ali você aprende sobre escolástica, você tem toda a patrística também, né? Sendo transmitida naquele período. Mas se você for olhar para todo esse cenário tão interessante, tão vasto, você tem um período brilhante para um lugar onde não existia nada, certo? Então não existiam universidades, não existiam algum aparato aqui, então não existiam bancos, não existiam, por exemplo, repartições grandiosas, grandes construções. Isso tudo foi iniciado, né? E depois daí começou a haver um grande crescimento disso quando essas políticas foram criadas. Quando, por exemplo, uma universidade tinha que ficar perto de uma capela, obrigatoriamente. Quase que obrigatoriamente. Mas, depois desse certo período, outras matérias foram surgindo e discutiam. Eles estavam, às vezes, muito centrados com, por exemplo, teologia e também filosofia. Mas depois de um certo período, depois do século 13, 12, não me lembro muito ao certo, não demorou muito tempo, eles começaram a tirar algumas coisas de teologia até, né, para tentar focar em alguns outros princípios, mas a filosofia sempre esteve envolvido e também algumas pseudociências que eles colocavam, né? E não podemos muito julgar eles porque, por exemplo, a alquimia demorou muito tempo para ser questionada, até porque o Isaac Newton ele acreditava vivamente, né, na alquimia. Mas se você vê o Athanasius Kircher, que é se não me engano, um bispo, um padre, alguma coisa assim,
Ele também tinha algumas coisas de pseudociências dele também, bastante coisa, mas ele vai lá e desmente o Newton, mostrando que a alquimia é, na verdade, uma grande balela, né? Mas, né, são coisas da época. Ele está no século que? Século 17, não lembro muito ao certo do século do Newton, certo? Mas aí vamos pro próximo passo, né? O que eles estudavam nessas universidades, principalmente medicina? O pessoal nessa época estudava trepanação, alguns cortes incisivos sem anestesia, e isso pendurou por um bom tempo. E às vezes pautado nessas coisas mesmo. Ah, a gente tem que saber porque existe Aristóteles. Aristóteles disse que o pensamento é desse jeito. Aí tem o Anaximandro, que é um pré-socrático, aí ele falou uma coisa assim, por isso que o corpo é desse jeito. Você está vendo como é confuso? Esse método científico que eles tinham era bem complicado de você ter alguma coisa para sair dali de eficiente para os dias atuais. Mas é fato, se uma pessoa falar assim, não existia método científico na época. Ele existia sim e ele conseguiu evoluir bastante. Até que a gente tem até umas universidades, se não me engano, em Oxford, que focaram até em números. Então o pessoal fazia algumas matemáticas, fazia algumas coisas e obviamente isso foi naquela época que o islamismo estava passando a sua época de ouro e depois das cruzadas, o pessoal retomou o comércio, retomou todas as coisas. Aí nasce, se não me engano, é Febrônio, alguma coisa assim. Não me lembro ao certo, posso estar falando errado. Depois eu posso ver aí com vocês. Mas a gente tem principalmente depois disso o comércio se abrindo. E depois lá no Renascimento você vê Luca Pacioli falando sobre a contabilidade, você tem gente das mais diversas áreas falando sobre mercadorias, vendas de mercadorias e colocando lá no meio esse tipo de discussão. Qual a discussão? Essa de você colocar aquela primeira impressão. Qual seria essa primeira impressão? A impressão de que todos devem estudar alguma coisa mais centrada. E nessa centralização começam a surgir ideias mais estatísticas, né, da parte da estatística, e mais ligada também à probabilidade, matemática, adotando também o método de números arábicos, né? Estou enrolando aqui, mas é só curiosidade. Então vamos continuar. Concepção dos